Muito bem, muito bem. Agora a gente vai tratar do sistema colonial, vamos compreender como se deu aí a formação do sistema colonial, que na verdade foi um modo de produção mercantilista empreendido por todas as nações europeias, não só Portugal e Espanha, mas também as nações europeias como um todo, que vão empreender esse novo modelo de produção, esse novo meio de produção que é o sistema mercantilista. E para sustentar o mercantilismo, a gente teve o sistema colonial. Beleza? Vamos compreender isso então. Então, de um lado, a gente tem a colônia, ou as colônias. E quem são, ou quem foram as colônias? As colônias foram todas as nações que foram dominadas, invadidas por Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália e etc. Inglaterra. Tá? Então essas se transformaram em colônia. Elas foram dominadas, elas foram enquadradas dentro dos interesses europeus como fornecedoras de riquezas para sustentar a metrópole, para sustentar as metrópoles ou as nações europeias. Do outro lado, a gente tem a própria metrópole. Quem era a metrópole? A metrópole era o conjunto de todas as nações europeias. Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, Itália, França. Essas nações eram as metrópoles. Eram as donas dos meios de produção que vendiam esses produtos para o que eles produziam, eles vendiam para as colônias. Então a gente tem o seguinte esquema. De um lado, as colônias vendem matéria-prima. E que matéria-prima era essa? O ouro, a prata, madeira, marfim, outros minerais que eram encontrados nas colônias, e aí a gente está falando só de Brasil ou só de América Espanhola, mas na África também, toda a região ali que eles encontraram muito ouro, muito metais preciosos na África, as especiarias na Índia também, tá? Então assim, toda essa região que forneciam matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? Matéria-prima é todo produto em estado natural que serve para, ao transformar na indústria, se transformar em um bem de consumo, seja ele qual for. Por exemplo, o algodão é matéria-prima para fazer o tecido. O ferro, o minério de ferro, matéria-prima para produzir o carro, para produzir o aço e etc. O ouro em estado natural para produzir as joias, o couro para produzir o sapato, a madeira para produzir, por exemplo, o pau-brasil para produzir móveis de luxo para a nobreza e a burguesia europeia. Isso é matéria-prima. Vendido pelas colônias, claro, comprado pela metrópole. E a relação é simples. Quem tem matéria-prima, vende essa matéria-prima para um país que, de alguma forma, economicamente está produzindo mais ou está no nível melhor de desenvolvimento, quem compra, compra no preço que quer. Quem impõe o preço é quem compra. Ou seja, as metrópoles diziam quanto que eles queriam pagar ou iam pagar pelas matérias-primas, pelos produtos existentes nas colônias. Eles é quem davam o preço. E também eles davam o preço sobre os seus produtos manufaturados. A relação é simples. Quem vende matéria-prima barata. Quem compra produtos manufaturados ou industrializados, compra caro. Se eu, enquanto colônia, vendo a minha riqueza barata e compro um produto manufaturado, industrializado caro, eu estou ficando rico
ou pobre? Simples, uma lógica simples. Estou ficando pobre. E aí a gente começa a entender o próprio conceito de história. História é estudar o passado para compreender o presente. Vejam que essa relação de vender matéria-prima que acontece até hoje, no Brasil, por exemplo, os países aqui da América Latina, países africanos, que ainda vendem a sua matéria-prima e compram produtos industrializados caros. Daí a explicação ou entendimento por que esses países nunca desenvolvem no nível de um país de primeiro mundo. Daí uma possível explicação. Existem outras, mas essa é a mais básica para o nível que nós estamos discutindo aqui. Beleza? Então, as colônias vendem matéria-prima e compram das metrópoles produtos manufaturados feitos com a própria matéria-prima que ele vendeu. Porque a Europa, naquele momento, estava empobrecida de riquezas que gerassem, de fato, bens de consumo para gerar lucro para a burguesia. Então, eles compravam matéria-prima da América, da África, da Ásia, baratos, produziam bens de consumo e vendiam caro para quem vendeu a matéria-prima. Para esses países ou para essas colônias que venderam a sua matéria-prima. É assim que acontece hoje ainda, por exemplo, com o Brasil. Beleza? Então, a gente tem nessa relação do sistema colonial, a gente tem uma relação de poder. Uma relação de feudo. Voltemos um pouco lá para a Idade Média. Voltemos um pouco para a Idade Média. É uma relação feudal, uma relação de feudo. O senhor feudal, o país europeu dominante, e o dono, o colono da terra, o servo. É uma relação servil. É uma relação de dependência entre o senhor feudal, a metrópole, e o servo, a colônia. É a mesma relação em um nível de comércio. É um nível diferente. Mas a relação é a mesma. A metrópole, senhor feudal, dono da riqueza, dono dos meios de produção. As colônias, os servos, os serviçais, estão para servir ao senhor, ser obedientes ao senhor. E nesta relação tinha o pacto colonial. Ou seja, cada colônia só poderiam comercializar com a sua metrópole. Única e exclusivamente com a sua metrópole. O Brasil, por exemplo, era colônia de quem? Colônia de Portugal. O Brasil, nesse caso, pelo pacto colonial, o Brasil poderia comercializar com os Estados Unidos, por exemplo, com as 13 colônias inglesas? O Brasil poderia comercializar com a Inglaterra? Não. Poderia comercializar com a Espanha? Não. Poderia comercializar com a Alemanha, com a França, etc? Nunca. Estava presa, algemada ao sistema colonial, ao pacto colonial. O pacto colonial, a metáfora mais correta o pacto colonial era uma algema que prendia a colônia à sua metrópole, numa relação de poder, uma relação servil, uma relação de fidelidade forçada. A colônia era forçada a ser fiel ao seu senhor, a metrópole. Beleza? Continuemos então para a gente entender. Então, o Estado burguês metrópole, juntamente com a burguesia, que é o Estado moderno, ele era a união da burguesia com o rei. Isso era o Estado moderno. E eles fizeram um casamento, se uniram, cada um defendendo os interesses do outro. A burguesia gera lucro, mas gera imposto que sustenta o rei. O rei cria as leis e todo o caminho necessário, derruba as muralhas e as barreiras para a burguesia passar e ter lucro e fortalecer o Estado. E na medida que tem um Estado forte, também se fortalece a burguesia. Um casamento que deu certo. Isso era o Estado moderno metropolitano. Ok, e aqui nas colônias, como era o sistema?
era o sistema de plantation. O velho sistema de plantation. Uma relação de dependência, uma relação servil. As colônias existiam para servir ao seu senhor, o rei, a metrópole, a burguesia comercial. O que era esse sistema de plantation? A gente tinha, de um lado, a monocultura, ou seja, o que é monocultura? Mono significa um só, cultura, produção de um só produto. Então, mono, cultura, cultivo. Então a gente tem a produção de um só produto. No caso do Brasil, cana-de-açúcar, só poderia produzir cana-de-açúcar, nem um pé de milho a mais, nem um pé de nada ao redor da fazenda de cana-de-açúcar. Isso era a monocultura. Então a gente tem também a mão de obra. De onde vem essa mão de obra para trabalhar na cana-de-açúcar, por exemplo? Para trabalhar na monocultura. E essa monocultura que ela aconteceu não foi só aqui no Brasil. Nas 13 colônias, lá da Inglaterra, nos Estados Unidos também. As colônias do Sul, principalmente, produziam monoculturalmente. E essa mão de obra, num primeiro momento, aqui no Brasil, se tentou a mão de obra indígena, escravizar o índio, mas alguns fatores contribuíram para que o índio não se tornasse escravo. E o primeiro fator, vou citar dois, é que o índio ele não tinha essa habilidade ao trabalho em si, o trabalho pesado. Segundo, a Igreja Católica tinha interesse religioso. Ela estava expandindo o seu domínio aqui para a América e o índio se adequava mais ou menos bem aí, aceitando a religião católica. Então, o índio poderia herdar o céu, herdar o paraíso. Portanto, ele não poderia ser escravizado, na visão da igreja. E aí, então, a burguesia se volta para a África. E lá na África, ele encontrou o caminho certo, as condições certas para escravizar o africano. Primeiro, que o africano mais forte, digamos assim, mais traquejado ao trabalho duro, as condições duras de vida, típica da própria África. Segundo, a igreja não ligou para isso, não se importou. Aliás, disse até que eles poderiam escravizar, que o africano negro não era bem gente, não. Eles poderiam, então, escravizar o negro. Então, esses dois fatores, lá na África e aqui no Brasil, fizeram com que o indígena não fosse escravizado e fosse escravizado o africano negro, porque ele não era, aspas, não era gente. Beleza? Então, a mão de obra foi a mão de obra escrava africana. E depois a produção, toda a produção que era feita aqui na colônia, era exclusivamente para a metrópole. Tudo que se fazia aqui só tinha um objetivo: mandar vender para a metrópole, exportar para a metrópole, enriquecer a metrópole, sustentar a metrópole. Então era isso. Portanto, a colônia ela era administrada pela elite colonial, que aceitava a dependência da metrópole. A função da colônia era exclusivamente sustentar a metrópole, enriquecer a metrópole. Essa era a função da colônia. Como eu disse um pouco mais acima, uma relação servil, uma relação de obediência de senhor e servo. Senhor, o rei e a burguesia, servo, as colônias. Então, essa foi a nossa aula de hoje, esse entendimento do sistema colonial. E aí, entendendo o sistema colonial que vendia a sua matéria-prima barata e comprava produtos manufaturados caros, dá para a gente entender por que esses países que foram colônias continuam pobres até agora, porque ainda continuam vendendo as suas matérias-primas para os países de primeiro mundo industrializado e não
E não são as colônias ou esses países em desenvolvimento hoje que dão o preço dos seus produtos. Quem dá o preço são as nações desenvolvidas. Elas dizem, o mercado diz o quanto ou por quanto eles vão comprar os produtos desses países que vendem matéria-prima. Ok, gente? Então valeu, a aula de hoje, foi isso. A próxima aula a gente continua. Valeu?